bem-vindo a todos. Deixa eu ver aqui. Estão me escutando bem aí? Não está muito alto? Então tá, pessoal. Vamos dar início a essa tarefa. E para dizer para vocês que hoje, capítulo 27, e o item é o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E eu gostaria de começar esse trabalho contando uma história para vocês. Uma história de uma menina de 15 anos que tinha perdido drasticamente a mãe. E ela não se conformava com essa história de ter perdido a mãe tão cedo. Em alguns momentos da sua jornada, ela se achava culpada pela mãe ter partido bruscamente, né, numa morte brusca. Por vezes, culpava a mãe por ter deixado ela sozinha. E na grande maioria das vezes ela culpava a Deus, porque ela não conseguia se conformar, porque Deus teria deixado isso acontecer com a mãe dela e com ela. E isso pesou por muito tempo no coração dela. E um dia ela escutou que existia uma casa, numa determinada rua, na qual as pessoas falavam com os espíritos. E ela se dirigiu para esta casa, considerando que essa seria a solução. Porque ela queria respostas. Queria saber por que isso tinha acontecido com a mãe dela. E ela foi a esse centro espírita. Chegando lá, ela foi conduzida ao salão, onde começou a escutar uma palestra. Após, ela teve uma orientação e foi atendida numa cabine de saúde. Coisas que aconteceram já com todos nós. Mas, até então, ela estava se sentindo melhor, mas ela não tinha a resposta que ela veio buscar. Então, convidaram ela para que ela voltasse outra vez a casa. Se ela tivesse se sentido bem, né, tivesse sido bem recebida, se ela retornasse. E ao retornar à casa e a frequentar a casa, ela conheceu através do trabalho desta casa. O primeiro livro dela foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês imaginem que nesse segundo dia que ela veio, a palestra era sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e dizia o seguinte, o capítulo: amar o inimigo. E ela ficou apreensiva. Como amar o inimigo? Com tudo isso que eu tenho aqui dentro de mim, com tudo isso que eu estou passando, com todas essas minhas dúvidas. E aí o palestrante fala que Jesus traz esse novo ensinamento, amar ao inimigo, e a reboque desse ensinamento, que é amar ao inimigo, que predomina o amor, vem a reboque o perdão. E aí piorou a situação. Como perdoar a Deus, como perdoar o que me aconteceu, porque até então, pelo que ela tinha passado, ela não conseguia rezar, ela não conseguia orar. Ela não conseguia botar para fora esse sentimento. E aí vem a explicação do que é amar o inimigo. Porque tem duas formas, duas maneiras da gente encontrar o caminho do perdão. Uma diz relação a nós mesmos. Nós conosco mesmo. E o segundo passo é nós em relação às outras pessoas. Porque nós jamais conseguiremos falar em perdão ao próximo se nós não conseguimos falar em perdão em relação a nós mesmos.
Num primeiro momento, nós temos que compreender que somos todos seres humanos falíveis e que estamos aqui não para sofrer, para evoluir. É como se Deus fosse um pintor e ele pintasse os espíritos, né, e assinasse. Esses espíritos são de Deus. Mas ele não disse que esses espíritos precisariam sofrer para evoluir. Por isso que Deus nos permitiu o livre-arbítrio de nós virmos para cá para fazer as escolhas, para nós escolher que caminhos que devíamos seguir. E toda vez quando a gente está numa dificuldade muito grande, numa dor muito grande, existe um caminho que é a gente se revoltar e culpar o outro do que está acontecendo. Ou existe um segundo caminho do que a gente para refletir e acredita que parte do que está acontecendo na nossa vida nós somos responsáveis. Talvez não 100%, talvez 40%, 60%. Porque, na verdade, todos nós sabemos, né, quando termina um relacionamento, quando termina um casamento, não existe apenas um culpado, um responsável. E as pessoas só começam a compartilhar, a se dar bem, quando compreende que as duas são responsáveis por algo que, infelizmente, não deu certo naquele momento. Então, o primeiro passo para que a gente possa se perdoar é reconhecer que nós somos seres humanos falíveis, que nós estamos aqui em evolução, que o sofrimento nada mais é do que parte do que nós precisamos passar para que a gente aprenda algumas lições que talvez antes, né, a gente não tenha aprendido. E isso não é um determinismo que isso tenha que acontecer, não. Não necessariamente. A gente tenha que passar por determinadas dores. Porque existem várias maneiras de nós aprendermos e não é através do sofrimento. Até porque o sofrimento não ensina nada. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vocês vão encontrar um item que é o mal sofrer e o bem sofrer. Então, o sofrimento não traz aprendizado. O bem sofrer, sim. Ou seja, o que é o bem sofrer? É compreender por que eu estou passando por um determinado momento da minha vida difícil e buscar soluções para isso. Tem um palestrante que diz que a gente deve sofrer com gosto. Não gostar de sofrer. Que tem diferença. A pessoa que gosta de sofrer, ela fica paralisada. Ela não age, ela não tenta buscar soluções. Ela se lamenta, ela coloca a culpa nos outros. Ela se fecha. Enquanto a pessoa que tenta procurar o bem sofrer, ela tenta de todas as formas achar soluções para aquele momento difícil que ela está passando. Eu costumo fazer uma analogia da questão do sofrimento, que é como se estivéssemos todos num pântano, né, com uma areia movediça, e todos nós estivéssemos acorrentados uns aos outros. E que tentássemos sair desse lodo. E aí nós podemos caracterizar esse lodo como mágoa, como tristeza, como ódio, então todos esses sentimentos que nos afligem. E a gente acaba percebendo que se não tiver unidade, se nós não nos ajudarmos, cada um vai puxar por um lado. E nós nunca vamos sair disso. Nós nunca vamos nos libertar dessas mágoas, dessas tristezas. Então, o primeiro movimento é de a gente poder enxergar o outro. Porque o perdão começa
por a gente se perdoar, por a gente ter a certeza que eu não quero mais participar dessa comunicação. Ou seja, muitas vezes nós passamos um tempo precioso da nossa vida mais pensando nas coisas que deram erradas do que nas coisas que deram certo na nossa vida. Às vezes nós concentramos mais tempo da nossa vida em pessoas que nós supostamente não amamos do que das pessoas a quem amamos. Às vezes acontecem 10 coisas boas no nosso dia e a gente passa o tempo todo no final do dia refletindo sobre aquilo que deu errado. E como se nós fôssemos alguém derrotado por uma única coisa que aconteceu durante um dia. E muito disso criado pelas nossas expectativas, porque nós criamos expectativas demais sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos. E nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós pensávamos e nem no tempo que nós precisávamos. E isso nos deixa aflitos, nos deixa ansiosos. E a gente passa a acreditar que nada na nossa vida dá certo. Vocês viram ali, né, ela falando que o Chico, né, que todo dia de manhã ele acordava, né, e dizia assim, olha, meu Deus, a partir, né, de hoje de manhã eu estou aqui novamente. Ou seja, eu sei que eu errei ontem, eu sei que eu não fiz tudo certo ontem, mas hoje eu estou acordando e eu estou recebendo uma nova oportunidade de acordar, de ter vida nesse plano e poder fazer diferente. E só por isso nós temos que agradecer. Só por isso nós temos a certeza que eu tenho mais um dia para tentar ser feliz, eu tenho mais um dia para buscar a felicidade daquelas pessoas a quem eu amo. E quando a gente perdoa alguém, não significa perdoar o ato que aquela pessoa praticou em relação a nós. Mas sim, quando eu digo que eu estou perdoando, eu estou dizendo simplesmente o seguinte, que ela pode seguir em frente. Que isso que ela fez e que eu considero errado, ela vai ter que aprender. Só que não é mais comigo, porque eu estou libertando ela disto. Ela não precisa demonstrar para mim que ela se modificou, que ela é uma pessoa melhor. Não. Eu vou seguir o meu caminho, sem essa mágoa, sem essa tristeza, e ela o caminho dela. Nós é que fizemos os vínculos com os espíritos. Nós é que fizemos as escolhas com as pessoas que nós queremos à nossa volta. Nós é que fizemos as escolhas com os espíritos que nós queremos à nossa volta. E isso depende dos nossos pensamentos. Claro que nós, como seres humanos, não vamos conseguir pensar positivamente o tempo todo. Claro que não. Mas a gente tem que estar concentrado para isso. Para ver durante o nosso dia as coisas que foram boas. Aquilo que foi conquista. E por menor que seja. Porque felicidade é a jornada, é o caminho que a gente trilha. Não é o final da jornada quando nós chegarmos lá e serão felizes para sempre. Não. É enquanto a gente caminha, a gente vai tendo pequenas vitórias e isso vai acrescentando na nossa vida, vai nos transformando, vai nos tornando mais forte, com a possibilidade de nós vencermos dificuldades maiores. É exatamente quando a gente entra numa academia. A gente começa pelos pesos menores, 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos. E é assim que a gente trabalha com as dificuldades. Às vezes a gente quer levantar a maior dificuldade, que ela tem 10 quilos, e a gente não consegue. E aí acontece o seguinte, a gente desiste.